Esses dias eu fiz um vídeo mostrando a minha biblioteca, a minha coleção de livros ali, e aconteceu uma coisa muito interessante. Interessante, não sei, mas aconteceu uma coisa que eu achei engraçada, pra falar a verdade. Que foi muitas pessoas se incomodaram profundamente com o fato de eu ter citado o professor Olavo durante breves momentos desse vídeo. Ou seja, eu, sei lá, eu peguei um livro ali, mostrei um livro e falei assim: o professor Olavo recomenda isso, não sei o quê. Aí citei algum outro trecho de alguma outra coisa do COF que eu tinha aprendido. E eu fiquei bolado, cara, de ver realmente como que simplesmente de falar o nome do professor Olavo você suscita, assim, você, eu não quero falar isso, mas você abre um portal de pessoas que, tipo, odeiam o Olavo até o último grau, né? Que é uma coisa impressionante, cara. E qual que é a minha intenção com esse vídeo de hoje, tá? A minha intenção com esse vídeo de hoje é compartilhar, não é fazer uma defesa do professor Olavo ou fazer uma crítica, é simplesmente compartilhar algumas coisas que eu aprendi com o professor Olavo e alguns trechos da obra dele, tá? Então eu separei aqui 3 coisas que eu vou ler para vocês diferentes, que foram coisas que me ensinaram muito, que foram coisas importantes para minha vida. E aí vocês julgam, né, a troco de, sei lá, pode fazer uma batalha aí nos comentários, pode um sair na mão com o outro aí nos comentários, eu não tô nem aí. Uma das minhas metas com esse canal é ser sincero, certo? Então assim, é, é realmente não fingir nada para ninguém, não ser um farsante em relação a nada. O que vocês estão vendo aqui é justamente o Francisco que estudou isso, que foi impactado por isso aqui de alguma forma. E aí vocês podem julgar se isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma coisa má, uma coisa perversa e tudo mais, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou ler para vocês é um trecho aqui de um dos artigos do Olavo, que foi um dos primeiros contatos que eu tive na vida com o Olavo, foi esse livro aqui, O Mínimo, né? Que muita gente conheceu o Olavo por meio desse livro. E, sei lá, eu saí lendo aqui os artigos e teve um artigo chamado Pobreza e Grossura que me chamou muita atenção dentro desse livro aqui. Esse livro é basicamente uma série de artigos do Olavo e muitos desses artigos estão divididos por tópicos. E aí tem um tópico aqui que é o tópico pobreza. E aí ele fala sobre justamente essa... como o brasileiro... E aqui ele fala sobre muitas coisas diferentes. Ele literalmente é uma bela introdução realmente ao pensamento do Olavo. Então eu vou ler para vocês aqui um parágrafo, tá? Um trecho desse artigo aqui. Meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber as visitas, mas chamava de senhor cada mendigo que o abordava na rua. E sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso cada um não deveria ser, então, com um amigo que, vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem lhe pedir ajuda. Isso aqui ele está falando sobre o hábito que o brasileiro tem de quando algum amigo te pede um dinheiro e você dá o dinheiro, mas você dá maior sermão pro cara, mostra como é que ele tem que fazer, viver a vida dele, não sei o que e tal. E ele está justamente criticando isso aqui nesse trecho, certo? E, cara, isso aqui me tocou profundamente, cara. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, e o Olavo falando sobre o pai dele, né? Que o pai dele fazia questão de chamar todo mendigo, toda pessoa numa situação deprimente de senhor. Isso aqui me afetou tanto, isso aqui, que depois do dia que eu li isso aqui, nunca mais na vida, quando eu fui me comunicar com algum morador de rua, eu deixei de falar senhor. Cara, é uma coisa assim que isso aqui fez tanto sentido pra mim. Tipo, é óbvio, se o cara tá numa situação vulnerável, se o cara tá todo ferrado, se o cara não tem casa, se o cara não toma banho, o cara tá todo ferrado na vida, seja lá por qualquer motivo, né? Ele necessita de mais demonstrações de respeito mesmo. Percebe? Não significa que eu vou chegar lá para um advogado, para um juiz. Aí é que tá, né? As pessoas, elas, como no Brasil a gente tem muito analfabeto funcional, assim, no geral, pessoas que muitas vezes não conseguem ler as coisas e entender com calma as coisas, né? E tal.
O que acontece? As pessoas leem isso aqui e já tiram um monte de conclusão maluca de coisas que o Olavo não falou aqui. Então, como se eu tivesse que tratar, então, vou tratar um juiz como um parceiro porque ele já está num nível muito alto da sociedade, da hierarquia. Não, não é isso que ele está falando aqui, pô. Ele está falando que justamente quem precisa de mais demonstração de respeito são aqueles que estão em uma condição vulnerável. Aqueles que estão numa parte muito baixa ali de vida, que às vezes a coisa deu tudo errado para a pessoa na vida dela. Então isso aqui me marcou muito. Isso aqui me marcou muito ao ponto, como eu falei, de fazer questão sempre hoje em dia, desde que eu li isso aqui há muitos anos, de falar, claro, senhor, ou perguntar o nome da pessoa, se interessar por ela enquanto ser humano. Isso aqui realmente foi uma coisa, eu não vou comentar mais sobre esse artigo, que ele fala outras questões e tal. Tem vários artigos muito interessantes nesse livro que justamente, eu estava lendo as coisas e pensava assim, caraca, mas é mesmo, né? Faz total sentido isso. O outro trecho que eu vou ler aqui no celular, porque é um trecho do COF, né? O curso online de filosofia do Olavo. E foi mais uma coisa que me impactou profundamente, assim, que mudou muito a minha vida. Abre aspas. Uma das coisas mais estranhas e deprimentes que eu já observei na sociedade brasileira é que pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida. Isso aqui ele estava falando sobre o exercício do necrológio, né? Na primeira aula ele fala isso, que você tem que imaginar que você morreu e construir uma cena hipotética de um amigo seu contando como que foi a sua vida. E você deveria viver, então, a sua vida com base nesse ideal que você criou para si mesmo. Esse é o exercício do necrológio que ele passa na primeira aula do COF. Sem um plano de vida, você não tem um ideal que te norteie. Você não sabe quem você quer chegar a ser. E, portanto, você não tem sequer como julgar as suas próprias ações. Porque esse ideal de vida, esse personagem ideal que expressa aquilo que existe de melhor em você, é o que julga as tuas ações e te orienta. Se você não tem uma visão muito clara desse ideal do eu, você se permitirá ser julgado por outras instâncias. Você será julgado, por exemplo, pelos teus medos, pelos teus preconceitos, pelo falatório de um grupo de referência incorporado no teu subconsciente pela audição contínua. Em suma, você estará em pleno estado de desorientação moral. De todas as vozes que falam dentro de você, você só pode permitir que uma te julgue, uma te corrija e uma te oriente. E essa tem que ser a parte mais alta. Porra! Cara, meu irmão, na vez que eu vi isso aqui, eu pensei assim, caralho, entendeu? Eu pensei assim, caraca, realmente, né? Olha só que coisa, né? Ninguém tem um plano de vida, de verdade, no Brasil. É o que o Olavo fala. E se você não tiver um plano de vida, se você não tiver um ideal mais, você não for julgado por um ideal superior a si mesmo, todas as decisões que você for tomar na sua vida vão ser uma confusão. Você vai tomar agora uma decisão de tal coisa, de tal forma, daqui a pouco você vai tomar uma outra. Cara, peraí. Qual que é o ponto final que você quer se tornar ser? Qual é o ideal? Qual que é aquele norte da tua vida? A direção que você quer chegar. Beleza, se você se decidiu por ser um santo, por ser um estudioso, etc. Cara, isso é o seu norte, então. Esse é o ponto. Você tem que tomar as decisões na sua vida com base nisso. Percebe? Então, se eu vou entrar em tal emprego X ou emprego Y, como é que eu decido isso? Eu decido isso com base naquele meu ponto final, o ponto ideal mais alto que eu quero chegar. Então, eu vou escolher ser, motorista de ônibus ou eu vou escolher ser empresário? É um exemplo, sei lá. Qual que é o parâmetro? É o parâmetro do dinheiro? Então, qual que vai dar mais dinheiro? Beleza, mas você vai se julgar pelo dinheiro sempre? Será que nunca vai ter um ideal mais profundo para você? Então, se você tem, por exemplo, o ideal, não, eu quero quando eu tiver 80 anos e eu morrer, eu quero que as pessoas digam que eu fui um santo, que eu ajudei elas a encontrar sabedoria, que eu melhorei a vida delas. Então, todas as decisões, caso com fulano ou não, elas vão ser guiadas por esse ideal máximo, percebe? Isso faz um sentido do caramba, cara. Isso é incrível. Enfim, outro trecho isso é o COF, tá? Aula 1 do COF. Ortega y Gasset dizia que as únicas ideias que valem são as ideias dos náufragos.
Na hora em que o sujeito está se afogando, agarrado a uma tora de madeira para não morrer, as coisas nas quais ele ainda acredita nesse momento são sérias para ele. O resto é brincadeira, superficialidade. Nós temos de buscar na filosofia essa mesma seriedade total, porque é ela que vai nos dar o critério do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Fora disso, se a sua própria investigação da verdade não é verdadeira, nenhuma conclusão a que você chegue significará nada. Ou seja, aquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo, as ideias que você está tendo, todas elas têm que se basear nesse cenário final da sua vida. Você continua acreditando isso num caso extremo, por exemplo? Percebe? Beleza, eu tenho fé. Vamos supor, eu acredito em Deus, eu tenho fé, não sei o quê. No momento que eu estiver num barco e esse barco estiver afundando, eu continuo com essa ideia? Ou essa ideia era só uma ideia que me era conveniente na hora? Porque dava mais dinheiro acreditar em tal coisa ou não? Então, vamos supor que você, sei lá, um pastor. Vamos pensar num pastor, não um pastor sério, vamos pensar num pastor vigarista, tá? Que eu sei que existem pessoas, pastores sérios no mundo, tá? Mas vamos pensar num pastor vigarista, por exemplo. Ele fala lá, ele começa até a se convencer de que Deus existe, mas o objetivo dele no final é ganhar dinheiro dos fiéis, não sei o quê, é transformar a igreja dele numa empresa, é ele ter mais sucesso, ele conseguir ter uma BMW, não sei o quê. Então ele acredita em algumas coisas, ele diz que acredita em Deus. Sim, ele diz que acredita na fé, que ele acredita na ressurreição, sei lá, mas vamos supor que todo esse cenário, toda essa circunstância na qual ele está inserido sumisse do mapa e ele agora está num barco afundando. Ele continua com essa crença? Sim ou não? No caso desse pastor, muito provavelmente que não, né? No caso desse pastor, ele vai estar desesperado. Porque ele nunca utilizou o tempo que lhe foi dado, o tempo de vida dele, para buscar justamente esse conjunto de crenças, de coisas que ele verdadeiramente, sinceramente acreditava. Qual que é o nosso papel quando a gente estuda e busca algo mais profundo verdadeiramente? É admitir para nós mesmos que muitas coisas que a gente acredita e tal, a gente não sabe se aquilo é verdade ou não. Isso é doloroso pra cacete, mas vai existir um conjunto de coisas que a gente realmente tem como verdadeiro. E é importante que a gente tenha isso bem claro na nossa mente, para que a gente não viva também como um Ivan Illich, né? Que você vive mais ou menos uma vida guiada pela sociedade, uma vida guiada pelos outros, pelo aquilo que os outros acham que é certo e tal, e aí você chega diante da morte e você vê, cara, eu não vivi, que é o dilema do Ivan Illich, né? É isso que acontece no livro. Você tem esse estalo, você percebe, cara, eu não vivi, eu não fui sincero comigo mesmo. Eu vivi sempre aquilo que os outros achavam que era o melhor, aquilo que as outras pessoas entendiam que era o melhor para mim, e eu achei que seria bom também. E eu vivi uma vida totalmente artificial. Então, esse é um dos primeiros recados que o Olavo dá no curso de filosofia dele, né? Que é justamente esse recado de que, olha, você tem que ser sincero consigo mesmo na busca pela verdade. Se você não for, a sua vida intelectual jamais vai progredir. Então, enfim, eu queria gravar esse vídeo porque, como eu falei, o meu objetivo é ser sincero nesse canal. E esses trechos foram coisas que... Tem outros trechos, evidentemente, mas esses trechos foram coisas que me impactaram muito. Chamaram muito a minha atenção. E marcaram a minha vida de alguma forma, realmente, né? Então, é por isso. E eu espero que tenha sido útil para algum de vocês. Sei que vai ter gente que vai me xingar, vai falar um monte de coisa terrível aí nos comentários. Eu vou deixar a luta acontecendo aí, adoidada, tá? Pode reclamar, pode falar um monte de coisa. Eu não tô aqui para defender a figura de ninguém, não tô aqui para dar como se fosse as pessoas acham, né? Só porque eu tô falando alguma coisa boa do professor Olavo, que de fato impactou a minha vida, eu tô dando um texto, uma carta em branco, assim, assinando que eu concordo 100% com tudo que ele já fez. Calma, cara. Pô, vocês são malucos, né? Vocês não conseguem ter um nível de razoabilidade, né? É impressionante isso. Mas, enfim, tem alguns poucos aí que são mais... Tem um pouco mais de sanidade e é com esses poucos que eu pretendo falar nesse vídeo, beleza? Mas é isso, pessoal.
Então, um grande abraço aí e até o próximo.